Pronto, iniciou a gravação. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio. Esse evento, a gente contará, né, com a gentil colaboração da psicanalista, né, reconhecida, né, também de um grande psicanalista, do Alfredo Jerusalinski, a Julieta, que aceitou gentilmente dar essa aula aberta. Isso é uma aula aberta do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o Laboratório de Psicopatologia Sujeito e Singularidade, também da mesma universidade, ou seja, da UFAM. Então, aqui nós temos alunos também, não só da pós, mas da graduação também, no curso de mestrado e doutorado, e a gente conta com a colaboração de vocês no sentido de permanecer com o áudio fechado, né, e, após a exposição da Julieta, a gente abre para fazer a palavra circular, até porque o tema é bem instigante a todos nós, né, e quero, assim, avisar que essa aula ela vai ser gravada. Eu já conversei com a Julieta, ela vai também disponibilizar a gravação, então, todos que estão aqui, de antemão, autorizam, né, o uso dessa imagem, porque, no final de contas, vai ser gravado, e possivelmente deve ir para o YouTube, para o Instagram e para outras plataformas digitais, e outros grupos, até mesmo de WhatsApp. Então, agradeço de antemão a presença de todos e todas, e, assim, acho que a Julieta dispensa a apresentação, né, o que me chamou a atenção a ela, que eu já recomendo, foi a leitura de um texto que está no livro O Infamiliar na Contemporaneidade, o que faz família hoje, onde ela tem um texto, Quem é o outro do sujeito na primeiríssima infância, a sustentação das operações estruturantes e as transformações no modo de cuidar. Foi um dos textos que a gente estudou, né, e junto com os alunos de mestrado e graduação, num projeto que nós temos aqui, chamado A Criança Faz, projeto que já completou um ano, e esse texto me chamou muita atenção, e eu falei para os alunos, eu digo, a gente tem que entrar em contato com a Julieta, a gente tem que ter em contato, a gente tem que ouvir um pouquinho, ela falar um pouquinho mais disso para a gente. E foi nessa que os alunos, de pronto, toparam, né, e aí eu me lancei o desafio de diretamente falar com a Julieta, que desde já, novamente, agradeço, e te passo a palavra, Julieta, para que a gente tenha um bom encontro. Eu vou ficar aqui nos bastidores, liberando as pessoas, que a gente já está em 140, mas possivelmente deve vir mais, e aí a gente, depois da sua fala, a gente abre para as considerações dos colegas, tudo bem? Claro, claro. Então, boa noite, muito obrigada, colegas da Universidade Federal do Amazonas, por esse convite para estar com vocês. Falo aqui desde São Paulo, e nesse país continental, no qual a gente precisa pensar como a infância, as infâncias têm se produzido em nosso tempo, dentro de diferentes territórios. Certamente estão aqui conosco hoje colegas de muitas diferentes regiões do país que se inscreveram para estar aqui, outros que, não conseguiram se inscrever, mas a ideia é que esse seja um momento de diálogo, que, claro, na uma hora e meia que teremos, para que a gente, pelo menos, possa expor algumas questões cruciais sobre esse tema que nos convoca. O Sérgio, que, bom, é através dele que chega esse convite, me convidou para falar com você sobre medicalização e patologização da infância, evidências, induções e imprudências diagnósticas. E se tantos estamos aqui hoje sob esse título, certamente é porque estamos bastante preocupados
com o que temos testemunhado que vem acontecendo com as crianças na contemporaneidade. Isso exige o nosso cuidado, isso exige a nossa reflexão, porque temos testemunhado uma infância progressivamente e de uma maneira exponencial sendo capturada dentro das grades de nomenclaturas da psicopatologia contemporânea. TEA, TOD, TDAH, bipolaridade estão entre enormes pandemias de diagnósticos. Cada um desses diagnósticos, só para citar alguns que têm tido um crescimento impressionante, acabam sendo voltados, ainda que não só, mas em geral, cada um deles tem uma idade preferencial para acontecer. E muitos dos adolescentes diagnosticados dentro da bipolaridade. E isso nos leva a ter que pensar o que acontece, porque se tem algo próprio da adolescência, tem a ver com todas as oscilações que na adolescência costumam acontecer. E isso nos exige pensar, por exemplo, se isso é da ordem mesmo de uma doença, ou se isso é da ordem de uma estruturação que exige cuidados. Bom, o TDAH tem sido um diagnóstico que se volta para crianças em idade escolar, crianças que tantas vezes passam a receber um olhar como se elas tivessem uma atenção de menos e uma movimentação a mais do seu corpo. É uma hiperatividade no seu corpo e uma atenção de menos. A gente teria que pensar, atenção de menos para quem? É atividade corporal a mais para quem? E quando nós pensamos nos mais pequenos, aqueles que são bebês ou que estão na passagem da condição de bebês para pequenas crianças, com 2 anos ou 3 anos, às vezes até menos, nós vamos nos encontrando com uma vastidão de diagnósticos de transtorno do espectro autista ou transtorno opositor desafiador. O que está acontecendo? Porque, diante da situação estarrecedora que estamos vivendo, precisamos pensar. Em primeiro lugar, precisamos pensar se, de fato, as crianças têm adoecido muito, se, de fato, a gente tem uma epidemia ou pandemia, já que isso é mundial, desses quadros, ou do que se trata é de uma pandemia de psicodiagnósticos, porque isso não é exatamente a mesma coisa. E para que a gente possa minimamente tomar essa questão de uma maneira séria, nós precisamos, pelo menos, desdobrar a pergunta do que está acontecendo, pelo menos em outras 4 questões para levarmos em conta. Em primeiro lugar, será que, de fato, há uma maior incidência desses quadros psicopatológicos, ou será que mudou a régua com a qual se medem esses fenômenos? Porque, vejam, nós vamos nos encontrando que há um certo alargamento de quadros, por exemplo, o quadro de hipercinesia ou hiperatividade é um quadro bastante antigo, descrito há muito tempo por aqueles que trabalham com a infância. O Henri Vallon, que foi, inclusive, fez produções que
influenciaram, inclusive, o Lacan. O Henri Vallon já nos falava da criança turbulenta, ou seja, de que as crianças, elas se agitam e, quando elas não conseguem representar o que lhes acontece, se agitam mais ainda. Essa agitação corporal diz respeito à infância, por ser um momento da vida em que ainda a possibilidade de simbolização está em construção. Mas o que acontece quando, em vez de se descrever um sintoma, tal como a hipercinesia, passa a se configurar um enorme quadro chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um quadro larguíssimo. E sabemos que houve um aumento brutal desse diagnóstico a partir do momento em que no mercado é lançado com diferentes nomenclaturas comerciais, o medicamento do metilfenidato. O metilfenidato e depois as suas formas mais novas dessa droga. Mas quando lançam essa droga no mercado, esse psicofármaco no mercado, há um aumento exponencial desse diagnóstico, o que nos leva a ter que pensar em que direção nós estamos avançando. Se, de fato, nós estamos trabalhando com a lógica de uma certa medicação que possa ser coadjuvante num determinado quadro psíquico, ou se o quadro psíquico ele fica a serviço de uma circunstância mercadológica. Essa é uma questão muito séria, que exige o nosso cuidado, porque nós sabemos que a utilização dos psicofármacos de uma maneira isolada não é benéfica. Nós sabemos que os psicofármacos, eles podem ser, dependendo do caso, e com muito cuidado, um coadjuvante dentro de um tratamento maior. Nesse sentido, há alguns anos atrás, em Campinas, e também em São Paulo, se fizeram portarias, porque se descobriu dentro da Secretaria de Saúde, e especificamente na área de saúde mental, que havia uma enorme prescrição de metilfenidato. E se baixou uma portaria para que essa medicação não fosse prescrita para as crianças, sem que houvesse um bom acompanhamento dessa criança em termos psíquicos, em termos escolares e em termos familiares. E que, após uma avaliação interdisciplinar e um acompanhamento interdisciplinar, se e quando preciso, seria também prescrita essa medicação, mas nunca de uma maneira isolada ou avulsa. E isso fez com que caísse bastante a utilização dessa medicação e que as crianças melhorassem. Mais recentemente, nós temos uma circunstância bastante semelhante com a utilização da risperidona para crianças que recebem o diagnóstico de TEA. Muitas vezes essas medicações são prescritas de uma maneira compulsória, sem que os pais tragam queixas ou preocupações que a tornem necessária. Então, vejam como nós aqui estamos situando a complexidade que um tratamento e uma diagnose precisa produzir na infância. Isso não pode ser feito de uma maneira apressada, isso não pode ser feita a utilização de uma medicação de uma forma compulsória, porque uma coisa é lançar mão de um recurso medicamentoso, que às vezes pode ser necessário. Outra coisa é a medicalização da vida. São dois
aspectos distintos, e isso exige ainda muito mais cuidado e parcimônia quando nós estamos num tempo, o tempo da infância, em que alguém está em estruturação. Uma criança, um bebê, um adolescente ainda estão em estruturação psíquica e organicamente. Quando nós situamos aqui se, de fato, haveria uma maior incidência desses quadros, ou se o que nós estamos vivendo é uma pandemia de psicodiagnósticos e que se deve a uma mudança de régua com a qual se mede o fenômeno, num texto chamado A Era da Palmatória Química e da Camisa de Força Tarja Preta, junto com algumas colegas, algumas entre as quais fizeram parte dessa portaria que se fez no município de São Paulo, nós iniciamos esse texto com a seguinte proposta: comparem os joelhos das crianças de hoje em dia com os joelhos das crianças de 40 anos atrás. Peguemos crianças de 1 a 10 anos, se vocês quiserem. São iguais os joelhos? Certamente não. Os joelhos das crianças de 40 ou 50 anos atrás tinham um ralão em cima do outro, e a tal ponto que não dava tempo de cicatrizar um e que vinha outro. Hoje em dia, quando uma criança chega com ralão no joelho, pelo menos em grandes centros urbanos como São Paulo, a gente pergunta para ela o que foi que te aconteceu. Digo, porque muitas vezes se objeta ao referencial psicanalítico que nós não nos guiamos por formas de intervenção padronizadas, nem por levantamentos estatísticos. Talvez nós não os façamos no nosso consultório, mas nós estamos muito atentos a o que produz efeitos de guinada no laço social, ou seja, o que passa a ser um sintoma predominante que atinge a infância. A gente poderia dizer que fazer essa comparação seria quase uma pesquisa big data dos joelhos das crianças. Ou seja, a gente pode ir lendo o que vai acontecendo no sintoma social, e isso nos informa o que tem acontecido com os rumos de uma cultura. Então, diante dessa enorme incidência de crianças diagnosticadas dentro da nosografia contemporânea, nós nos encontramos que sim, mudou a régua com a qual se mede o fenômeno. Da mesma maneira, a gente pode dizer que isso aconteceu com o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo, que antes era um diagnóstico pensado e restrito para uma situação de uma criança, de crianças que excluíam o outro dos seus circuitos de satisfação, que praticamente não falavam, que tinham uma linguagem muito rudimentar, que não faziam de conta. Na atualidade, a gente vai vendo que, com a ideia do espectro do autismo, esse quadro se alarga, se apagam outras categorias diagnósticas, por exemplo, a de psicose infantil, e a gente passa a ter, dentro desse quadro, desde crianças que excluem o outro, ou seja, que não têm um prazer compartilhado, até crianças que falam, brincam, se relacionam com os outros e têm certos tropeços nas metaforizações, ou seja, nos deslizamentos de linguagem. E tudo isso passa a estar dentro do mesmo quadro, então, portanto, esse quadro alargado passa a dizer respeito a muitas mais crianças. Bom,
Então, se mudou a régua com a qual se mede o fenômeno, a gente também poderia se perguntar, poderia colocar ali uma segunda questão: será que o que está acontecendo é que antes esses quadros eles existiam, mas, no entanto, eles não eram diagnosticados? Vejam, essa é uma questão bastante escorregadia, porque ela exige que a gente possa se interrogar como se faz a diagnose. E, na atualidade, a gente tem se encontrado com uma ideia de que seria possível realizar a diagnose por certos protocolos que propõem uma checklist e que tomam pequenos fragmentos de comportamento da criança como se eles, per se, tivessem o valor, correlacionassem, como se esse fragmento de comportamento estivesse univocamente correlacionado com um determinado quadro psicopatológico. Então, a gente vai se encontrando com que, na atualidade, esses instrumentos com a lógica de checklist recortam o comportamento de uma criança fora de um contexto. Retiram esse comportamento de contexto. E nós sabemos que, assim como as palavras têm um valor polissêmico, assim como, se, por exemplo, eu digo a palavra cara, isso pode querer dizer diferentes coisas, dependendo do contexto em que essa palavra se inserir, pode querer dizer aquele cara, pode querer dizer a minha cara, pode querer dizer uma coisa cara, pode querer dizer a minha querida. A polissemia, ela não diz respeito apenas às palavras. O comportamento humano também tem um valor polissêmico. Desde o início, por exemplo, pensem o choro de um bebê. O que o choro de um bebê quer dizer? Pode querer dizer as mais diferentes coisas, dependendo do contexto em que ele estiver inserido. E é por isso que quem exerce a função materna de um bebê, independentemente de ser uma mulher ou de ser a mãe biológica, está numa posição de interpretar o que esse choro quer dizer. E desde onde uma mãe interpreta? Lendo o valor que esse choro assume num determinado contexto. Dependendo do que acontecer antes e dependendo do que acontecerá depois. Por exemplo, se esse bebê costuma ter um ritmo de mamada, de mamar de 3 horas e meia, 4 horas, de 3 horas e meia, 3 horas e meia, quando mais ou menos se o bebê chorar e faz 3 horas e meia ou 4 que ele mamou, é possível que, lendo isso num contexto, a mãe diga, é fome, quer mamar. Mas e se o bebê chorar 10 minutos depois que ele terminou de mamar? O que esse choro quer dizer? Que ele está com fome de novo? Bom, a mãe vai lendo isso num contexto. Pode ser que seja um arrotinho, um pum, pode ser que ele queira colo, queira atenção, ou seja, que não se trate apenas da satisfação de uma necessidade, mas de um prazer desse bebê de querer estar ali com o outro. Ou seja, isso é lido num contexto. O que acontece é que, quando nós começamos a ter instrumentos de diagnose por checklist, muitas vezes os pais, preocupados e atravessados pela cultura e por aquilo que a cultura lhes promete, que é o mais avançado que há, passam a testar os seus filhos. Passam a sair de uma condição em que eles podem ler interpretativamente o que se passa com ele, construindo, junto com esse bebê ou com essa criança, um saber fazer na vida, que vai ser construído junto com esse bebê, porque ali onde a mãe interpreta, ela faz uma oferta,
mas ela dá o lugar para que o bebê ou a criança respondam e topando isso ou não. Então, isso é um saber fazer que se constrói numa relação, e os pais acabam saindo desse lugar e tantas vezes entrando numa lógica de testar a criança a partir de certos marcadores que são considerados como indicadores da patologia. Então, muitas vezes eu recebo no meu consultório pais de bebês e pequenas crianças, às vezes com 18 meses, que chegam alarmados porque o bebê não responde quando chamado pelo nome ou não fica olhando mais de 2 segundos para os seus olhos. E o que a gente vai vendo é que nessa angústia que vai se introduzindo pela lógica de instrumentos que buscam a patologia, os pais muitas vezes passam a testar os seus filhos, rompendo a espontaneidade, ou seja, acabam sendo induzidos para uma lógica patologizante. Então, começam a chamar Joãozinho, 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 e para que eles estão chamando Joãozinho? Para ver se o Joãozinho responde. Isso vai introduzindo uma demanda vazia, em que o outro não necessariamente está convocando a criança em função de algo que é importante, perigoso, ou de um interesse que querem compartilhar com a criança, e isso vai indo para uma direção de romper a identificação e buscar na criança pequenos fragmentos de comportamento, como se os mesmos tivessem um valor patológico. Esse é um ponto crucial que nós precisamos considerar, porque quando nós estamos no campo da psicopatologia, e essa é uma questão bastante própria do nosso campo, nós não temos, como outras áreas da medicina têm, o que se chamam elementos de valor patognomônico. O que é patognomônico? É aquele marcador orgânico que, quando comparece, ele está sempre correlacionado com uma determinada doença. Por exemplo, se se faz um exame de glicemia em jejum e essa glicemia ela está profundamente alterada, isso é um fator patognomônico de diabetes. Ou seja, esse é um marcador que, por si só, nos leva a pensar em diabetes. Bom, desde o ponto de vista do campo da psicopatologia, nós não temos marcadores patognomônicos, ou seja, nós não podemos dizer que um determinado comportamento isolado, sempre que aparece, ele está correlacionado com uma única psicopatologia. Não é assim que funciona. Então, com isso, nós temos que ter muito cuidado, porque, por exemplo, na contemporaneidade, nós vamos nos encontrando, para dar um exemplo disso, do que é uma visão reducionista, que quando uma criança faz flapping, ou, por exemplo, quando ela gira algum objeto de uma maneira mecânica, como que se isso por si só, significasse autismo. Não é. Há crianças que fazem certos movimentos em flapping, que o fazem, por exemplo, por uma excitação. Elas não saem da relação com o outro. É uma descarga tônica que a criança faz, ou que pode vir a fazer, por exemplo, quando está numa situação de ansiedade. Ou a gente pode ter uma pequena criança que de repente manipula objetos de uma maneira mais mecânica,
mas que quando a gente se aproxima dela, ela não nos exclui, ou seja, ela consegue sustentar um prazer compartilhado, e que pode ser uma criança que, por exemplo, esteja num quadro de uma depressão precocíssima e não necessariamente de um autismo. Eu estou trazendo, claro, exemplos muito breves de algo muito complexo, mas minimamente para dizer como, até inclusive, certos comportamentos que passam para a cultura como tendo um valor patognomônico, não o têm. E isso é muito imprudente, porque nós vivemos tempos em que se divulgam pequenos fragmentos de comportamento, como se por eles mesmos nós pudéssemos fazer diagnósticos psicopatológicos, e acaba cada vez menos se falando do que é estruturante na infância. Se conhece cada vez menos da infância e cada vez mais se olha para a criança desde a lente da psicopatologia. Bem, então, vejam, aqui nós temos uma diferença crucial entre o que sejam os quadros psicopatológicos, que no campo, então, no nosso campo, no campo da psicopatologia, nós não temos marcadores patognomônicos, nós não temos marcadores orgânicos que estejam correlacionados estritamente a um determinado quadro psicopatológico, por isso que por exames laboratoriais a gente não pode chegar a uma diagnose psicopatológica, e nós temos uma tentativa que tem proliferado na contemporaneidade de tentar isolar pequenos fragmentos de comportamento como se eles pudessem ocupar o lugar dos traços patognomônicos. Mas isso é muito imprudente, porque se apaga a polissemia, se apaga essa condição que é própria do comportamento humano. O comportamento humano, ele só tem valor em um contexto. E ele não pode ser isolado, ele precisa ser lido num contexto de produção. Também nós temos um grande problema desse tipo de instrumento, que são instrumentos que olham para a infância desde a lente da patologia e eles acabam realmente realizando aquilo que eles vão buscar. Ou seja, armam uma determinada lente que recorta determinados comportamentos e se algo cai aqui, é suposto como já tendo a ver com esse quadro. E esse é um sistema de pescaria que eu costumo correlacionar, alguns de vocês devem conhecer, que é o sistema de pesca por arrastão. Se jogam uma rede e 2 barcos puxam a rede. E o que cair na rede é peixe. Às vezes pode ser tartaruga, às vezes pode ser água-viva, às vezes podem ser as mais diferentes situações que acabam caindo como se fossem esse determinado quadro psicopatológico. E assim a gente acaba vendo entrar dentro do, por exemplo, do diagnóstico de TEA, quadros que não são de TEA. Vou dar um exemplo disso para vocês. Aqui na região central de São Paulo, se encontrou um alto índice de diagnóstico de TEA em crianças filhos de imigrantes. E colegas muito preocupados com isso se voltaram, então, a escutar com mais calma, ler com mais calma o que estava se passando com essas crianças. Muitas delas tinham quadros de depressão, outras tinham quadros de mutismos seletivos, não falavam na escola. Algumas delas receberam, passaram por situações nas quais se disse para os pais que eles não falassem a língua de origem para que as crianças se adaptassem mais rapidamente. Esses pais, algumas vezes,
então se silenciaram, porque eles não sabiam muito bem falar o português, e houve, então, dificuldades na inscrição dessas crianças na linguagem. Mas não eram crianças que estavam numa posição de exclusão do outro ou de uma condição de lidar mecanicamente com os objetos sem entrar em relação ou sem simbolizar. Então, vejam o perigo disso, de que crianças, às vezes tímidas, às vezes entristecidas, às vezes vivendo uma situação de exclusão diante de uma nova cultura, caiam todas nessa grande rede, nesse grande balaio do autismo. Isso não é bom, porque isso obscurece as formas de detecção e de tratamento na primeiríssima infância. Há ainda uma correlação importantíssima que a gente precisa fazer, que é pensar não só os quadros psicopatológicos em relação a o que seriam indicadores patognomônicos, coisa que, como dissemos, não cabe bem dentro do campo da psicopatologia. Mas sempre que há uma patologia em jogo, tem um outro aspecto que a gente precisa interrogar e que tem sido muito pouco cuidado na contemporaneidade, que são os fatores patógenos. O que são os fatores patógenos? Aqueles fatores que eles podem induzir a doença, que eles podem ocasionar doença. Na atualidade, quando se tem olhado para a infância, desde instrumentos que buscam a patologia na criança, se supõe que essa criança é assim, nasceu assim e será para sempre assim. E quando se vai nessa vertente, se deixa de interrogar quais são as experiências de vida pelas quais uma criança passou. Ou seja, nós sabemos, e isso se é para falar sobre evidências, todas as descobertas mais recentes das neurociências e da genética corroboram ou vão na mesma direção de algo que está colocado desde o início lá em Freud. Não à toa, por exemplo, Kandel leu Freud, que é o seguinte: nós não nascemos todos iguais, nós nascemos com um corpo orgânico, que ele neuroanatomicamente pode ter melhores condições ou pode estar atingido por certos quadros patológicos, não dá na mesma, por exemplo, ter uma encefalopatia ou não ter uma encefalopatia. Nós nascemos também com um código genético herdado, mas mesmo que nós não nasçamos todos com a mesma carga genética, nem com o mesmo corpo neuroanatômico, todos nós, os seres humanos, compartilhamos uma característica importantíssima, que é que as experiências de vida são decisivas para quem iremos nos tornar. O conceito de plasticidade neuronal nos informa disso. Ou seja, o nosso cérebro, grande parte dele, se forma depois do nascimento e ele depende do alimento funcional que tem a ver com as experiências de vida, os fatores ambientais. Com a genética acontece a mesma coisa. Nós nascemos com um código genético, mas em grande parte o que dele irá ou não se manifestar depende dos fatores epigenéticos ou os chamados fatores ambientais. Acontece que o que é ambiente para o ser humano? Essa é uma pergunta crucial. Certamente, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, são importantes. Mas
tem algo que para nós é crucial: nossa relação com o outro. Para nenhuma outra espécie, a relação com o outro é tão crucial quanto é para nós. Por isso que quando a relação com o outro não vai bem, a gente diz o clima pesou. Para nós, o nosso principal clima, ou a gente pode dizer que clima bom essa noite, é bom. Vejam como o clima ele para nós tem a ver crucialmente com a relação que nós temos com os outros. E os outros, quem são? Certamente, no início da vida, quem exerce a função materna tem um lugar central, quem exerce a função paterna, a família extensa, mas não só, porque em função materna e função paterna tampouco são individuais nem instintivas, se apoiam numa extensa rede, numa família extensa, numa comunidade, numa possibilidade de trocas, por exemplo, com um outro escolar, que é tão importante na vida das crianças e cada vez mais importante, porque cada vez se entra mais cedo na escola, com um outro terapêutico, não digo só apenas as crianças que precisarão de um tratamento específico, porque têm dificuldades, mas a passagem, por exemplo, que se tem no acompanhamento do desenvolvimento pela equipe de enfermagem ou pelo pediatra, ou seja, aqui nós vamos nos encontrando como esse outro materno, paterno, familiar, escolar, terapêutico, social e cultural são decisivos para quem uma criança irá se tornar. E que lugar nós estamos dando para uma criança? Porque quando se utiliza instrumentos que vão buscar nela a patologia, quando se perde de vista que a experiência de vida é crucial para quem uma criança irá se tornar, quando se varre do horizonte da vida de uma criança algo que é decisivo, que é que nós não nascemos estruturados nem orgânica nem psiquicamente, acaba se deixando de pensar algo que é tão ou mais importante no campo da psicopatologia do que os marcadores patognomônicos que nós não temos, que é pensar que há crianças que podem estar profundamente expostas a fatores patógenos. Por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um fator patógeno para muitas crianças, que privou muitas crianças de convívios com os outros, ou que a deixou exposta à falta de cuidados, porque ficamos muito tempo sem escolas. Então, por exemplo, a pandemia foi um fator patógeno, e nós agora estamos num momento pós-pandêmico, em que as crianças foram privadas do convívio, privadas do cuidado na escola. E o que nós vamos fazer com essa criançada pós-pandemia? Nós vamos passá-la pelo crivo de instrumentos que buscam nela os quadros psicopatológicos, ou nós vamos trabalhar para favorecer a sua estruturação? Percebam a encruzilhada em que nós estamos com a infância, e o rumo que nós tomarmos é decisivo para o porvir dessa criançada, mas também para o porvir de toda a nossa sociedade, porque as crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã. Então, muito mais do que nos concentrarmos em buscar marcadores psicopatológicos, é importante que a gente transmita e sustente aquilo que sabemos que é estruturante para a infância, que nós cuidemos das crianças e que nós cuidemos de quem cuida das crianças, dos pais, dos professores. Isso é crucial para que a gente interrompa essa onda de adoentamento. Então, vejam, quando nós discutimos
o que tem acontecido com a infância, levando a sério a cientificidade, nós vamos nos encontrando que se um pai ou uma mãe passam a chamar pelo nome da criança, para ver se ela responde pelo nome, várias vezes num dia, isso produz adoecimento. Isso é uma lógica indutiva. Esse que é o grande problema de instrumentos que olham para a criança desde a lente da patologia. Porque realizam aquilo que vão procurar. Essa é uma lógica indutiva, muito séria para a infância. Ainda teríamos que pensar uma terceira questão, muito séria, que é que quando a gente começa a ter quadros gigantescos com muitas pessoas dentro deles, isso gera pressões políticas. E isso tem feito com que determinados diagnósticos tenham direitos que outros não têm. E nós vamos nos encontrando dentro da própria saúde pública com o fato de que algumas crianças chegam a tratamento com determinados diagnósticos que são interrogados pelos profissionais, e quando isso se interroga, a resposta que se recebe é que se não fosse por receber esse diagnóstico, essa criança não teria acesso aos equipamentos. Isso é uma distorção. Vejam, não temos que privar ninguém de direitos. Ao contrário, nós temos que estendê-los a todos aqueles para os quais esses direitos são necessários, porque senão a gente acaba produzindo uma utilização de certos códigos e certas nomenclaturas para que os tratamentos passem a ser possíveis. E isso é uma distorção. Bem, nós temos, no que seja justamente a detecção ainda, uma circunstância que é a de que, ou muitas vezes se deixa pequenas crianças em sofrimento à espera, até que elas realizem os mais diferentes sinais de um determinado quadro psicopatológico, ou tantas vezes se produzem precipitações diagnósticas. Porque, lamentavelmente, para que possa se produzir um encaminhamento dentro da área de saúde, seja na saúde pública ou seja através das operadoras, isso está ligado a um determinado quadro psicopatológico. Acontece que isso não cabe bem com a infância, principalmente nos tempos da primeiríssima infância. Quando a gente fala de infância, a gente pode até ter um determinado quadro, mas nós temos que guardar a diferença entre ser e estar. Pelo fato das estruturas não estarem decididas na infância, uma criança pode estar funcionando dentro de um determinado quadro psicopatológico. Isso não significa que ela é. Há crianças que saem desses quadros. Não todas, mas muitas sim. Em muitas, os tratamentos permitem uma maior elasticidade psíquica, uma ampliação dos interesses, mas em outras vão se produzindo ao longo do tratamento uma série de inscrições que fazem com que elas saiam de um determinado quadro psicopatológico. Então, ao longo de toda a infância, nós temos que guardar a diferença entre ser e estar. Só que, no entanto, quando a gente fala de bebezinhos, tem algo que é muito próprio da primeiríssima infância, e que isso, quem quiser, entre outros materiais, está tratado no livro Quando Algo Não Vai Bem com o Bebê. No primeiro capítulo, em que a gente fala das grandes questões que os mais pequenos levantam diante do cânone da psicopatologia. Porque quando a gente está falando do momento de 0 a 3 anos, dessa primeiríssima infância,
nós vamos nos encontrando com certos indicadores de sofrimento psíquico muito sensíveis, mas pouco específicos por patologia. E aí? O que nós vamos fazer diante de um bebê que, por exemplo, vou dar um exemplo, um bebê de 4 meses que não tem troca de olhares com a mãe? Se um bebê de 4 meses não tem troca de olhares com a mãe, tá tudo bem com esse bebê? Não, não tá. O que eu vou fazer? Eu vou deixá-lo à espera até que isso possa vir a se agravar? Ou eu vou precipitar nele um diagnóstico? Precipitar nele um diagnóstico é uma forçação, porque há várias razões pelas quais um bebezinho de 4 meses pode não estar realizando troca de olhares com a mãe. Agora, não se trata nem de precipitar diagnósticos, nem de deixá-lo à espera. E esse é um problema que nós temos, gente, quando se trata da primeiríssima infância. Nós estamos tendo um verdadeiro sintoma de saúde pública. Em que hora se precipita diagnósticos fechados, dados como fechados, ora se deixa um bebê à espera. Essa lógica é antinômica da primeiríssima infância. Por isso que é tão importante que a gente pense com que tipo de instrumento nós realizamos detecção precoce. Há diferentes instrumentos e os instrumentos têm diferentes lógicas por trás que não são ingênuas. Por exemplo, a lógica de um instrumento como o IRD é um instrumento, indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, que ele transmite indicadores do que precisa acontecer com um bebê. Porque, vejam, há ainda quem pense que antes dos 3 anos não tem o que fazer. Por quê? Porque, claro, um adulto fala do seu sofrimento psíquico, uma criança brinca, e um bebê? Um bebê nem fala, nem brinca ainda simbolicamente, mas ele dá a ver pela sua produção corporal, pelo seu olhar, pela sua vocalização, pela organização ou desorganização dos seus hábitos, de sono-vigília, de fome e saciedade, pelo seu endereçamento e sua postura corporal, como ele está se estruturando psiquicamente na relação com o outro. Que ele dê a ver não significa que isso seja evidente. É preciso saber ler o que ele dá a ver. E ler o que um bebê dá a ver precisa ser feito com o cuidado de conhecer muito bem passos lógicos da estruturação psíquica em seu cruzamento com esperados tempos cronológicos de comparecimento. Por exemplo, quando eu digo para vocês que um bebê de 4 meses precisa ter troca de olhares com a mãe, e se isso não está acontecendo, nós temos que cuidar dessa mãe, desse bebê, talvez fazer uma consulta de retorno, de acompanhamento do desenvolvimento mais breve, dar-lhe atenção na creche. Não se trata de detectar e encaminhar, se trata de tudo que pode ser feito em equipamentos de base, onde estão todos os bebês para engendrar saúde. Um instrumento como o IRD, ele torna permeável e transmissível aquilo que mais de 50 anos de clínica da estimulação precoce permeadas pela psicanálise nos ensinou. Ou seja, tudo que a gente, simplesmente pelo fato de lançar luz, de pensar que troca de olhares são importantes, a gente acaba cultivando com um bebê. Por isso que isso é um instrumento que gera prevenção primária, porque lança luz sobre certos aspectos que a gente precisa cuidar. E se mesmo cuidando disso, isso não avança, o que acontece em alguns casos, mas em muitos se resolve na base simplesmente por saber como a gente
precisa cuidar de um bebê não apenas no seu crescimento e maturação, mas também na sua relação com o outro. Muitas vezes, só de lançar luz sobre isso, isso se resolve, mas quando não, saber que não se trata de fechar diagnóstico, porque na mais tenra infância, a gente pode produzir a detecção de certos aspectos que não vão bem, mas que ainda não tem uma correlação fechada com um ou outro determinado quadro psicopatológico. Por isso que para nós basta que algo não vá bem para que a gente cuide. Não se trata de precipitar diagnósticos num bebê. Bom, isso dito, nós ainda teríamos que pensar, então, mudou a régua com a qual se mede o fenômeno, e isso provoca verdadeiras pandemias de psicodiagnósticos. 2, lamentavelmente, a gente vai se encontrando com instrumentos indutivos que, em vez de transmitir, tal como o IRD faz, aquilo que precisa acontecer para que a gente cuide disso, buscam na criança a correlação fechada com determinados quadros psicopatológicos, encerrando a criança dentro desses quadros. Mas, em terceiro lugar, situamos o grande problema de quando determinados quadros passam a estar mais correlacionados a certos direitos, e isso acaba produzindo uma inversão na qual é melhor, então, ter este diagnóstico do que aquele outro para ter acesso a tratamentos. Mas, em quarto lugar, a gente teria que se perguntar: será que, de fato, a criançada não está mais adoentada? Se está, o que isso diz dos nossos tempos? O que isso diz do tempo em que coube viver a essas crianças? O que isso nos coloca? E, de fato, é aqui que a gente tem que prestar muita atenção a uma infância que pode, sim, estar mais exposta a certos fatores patógenos. A medicalização da infância e a psicopatologização da infância têm sido mundiais. Mas será que em países do terceiro mundo elas não são precedidas por uma vulnerabilização da criança? Quando nós vamos nos encontrando com uma criança que tantas vezes é cuidada por pais que estão consumidos por intermináveis jornadas de trabalho. Nós vamos nos encontrando com crianças que acabam convivendo muito pouco tempo com os seus pais, quando a gente pode dizer isso no plural, né? Porque a gente tem se encontrado com cada vez mais famílias monoparentais, o que não seria em si um problema, porque nós sabemos que o tradicionalismo familiar nunca foi garantia de saúde psíquica, e a psicanálise aponta isso desde os primórdios. O problema é que, além de famílias monoparentais, nós vamos tendo uma cultura profundamente individualista que retira as pessoas de coletivos. Pessoas que vivem isoladas dos seus vizinhos, que desconfiam dos seus vizinhos, que vivem distantes da família extensa, e que, então, muitas vezes, nós nos encontramos com cuidando muito solitariamente de uma criança. E tantas vezes com relações invadidas pela sociedade do espetáculo da internet, que é um péssimo interlocutor, porque não permite que a gente faça leituras em contexto. Então, nós vamos nos encontrando com crianças que ficam muitas vezes profundamente sozinhas, com pais profundamente ocupados, vamos nos encontrando com um esvaziamento do convívio. A vida cotidiana, ela
vai cada vez mais sendo privada, por exemplo, de refeições conjuntas, de fazer o cuidado da casa de uma maneira conjunta, em que a gente vai cozinhando e conversando, porque nem sempre os adultos vão se sentar com as crianças para brincar. Não se trata disso, mas se trata de como a gente vai tendo no cotidiano um compartilhamento lúdico, em que as experiências de vidas se tornem menos anônimas. Então, nós vamos nos encontrando com esse esvaziamento do valor simbólico do comer, do dormir, de qualquer pequeno ato que diga respeito ao cotidiano, porque os adultos estão esgotados, e nós vamos nos encontrando também com, independentemente de qual seja a classe social, porque isso é a primeira coisa que todo mundo compra quando tem um dinheirinho, nós vamos nos encontrando com crianças cada vez mais expostas a intoxicações eletrônicas. E que então se entrega um celular na mão da criança para que se suspendam as demandas que uma criança costuma fazer. E as crianças, em vez de se deslocarem pelo espaço, ficam com o celular na mão, em vez de conversarem com o outro, ficam com o celular na mão, e muitas vezes, por trás dessas enormes quadros em crescente, diagnóstica na atualidade, muitas vezes por trás de TDAHs, TODs ou TEA, nós vamos nos encontrando com intoxicações eletrônicas. Vejam, não estou reduzindo esses quadros às intoxicações eletrônicas, isso seria um reducionismo, mas estou dizendo que por trás de muitos desses quadros há intoxicações eletrônicas. Muitas vezes, pais que nos dizem, ele ficava quietinho no celular, mas depois, quando a gente ia chamá-lo, ele não queria estar com a gente. Ou ele fica furioso quando se tira o celular da mão dele. Ou é tanta hiperexcitação que produz um bombardeio sensorial infinito que a criança tantas vezes fica hiperexcitada no seu corpo sem poder tramitar aquilo que lhe acontece. Então, é importantíssimo que nós pensemos que lugar nós estamos dando para as crianças da contemporaneidade. E que com tanta pressa, com tanta sede, às vezes se recorta fragmentos de comportamento nela, como se isso tivesse um valor patognomônico, e se deixa de pensar aquilo que sim nós precisamos cuidar, que é como armar para a infância uma condição de experiências estruturantes. Nós sabemos que é crucial para a infância brincar, nós sabemos que é crucial para a infância conviver com o outro, que a criança tenha lugar de ter curiosidade, de interrogar, e todas essas são formações próprias do sujeito na infância, que cada vez tem tido menos lugar. Quando nós falamos das imprudências diagnósticas, vejam, não se trata de que nós nos neguemos a considerar essas nomenclaturas. Quando um pai chega e me diz, eu penso que meu filho tem autismo, eu lhe digo, por quê? Aonde? Como? E se há algo no que essa criança dá a ver que não fecha com isso, eu digo para o pai, digo, e em tal circunstância em que ele me olhou, falou comigo, riu da piada, onde estaria o autismo? E muitas vezes os pais dizem, é mesmo, isso não fecha. E isso é algo muito importante, porque não é que nós não conheçamos de psicopatologia, isso é importante, mas muito mais importante do que de psicopatologia é conhecer sobre a infância
como um tempo de estruturação. Quais são os passos pelos quais uma criança precisa passar para se estruturar, para que a gente possa sustentar isso com ela, em vez de encaminhá-la para metodologias exóticas, como se por ter um determinado quadro, uma criança precisasse aprender a falar, ou aprender na escola, ou se relacionar com outro de uma maneira absolutamente exótica. Vejam, a dimensão da infância, ela precisa sempre estar acima da dimensão de patologia. Acima de tudo, se trata de uma criança que está em estruturação, com as suas dificuldades e com as suas potências. E nesse sentido, vejam, há algo que é crucial na maneira que nós temos de fazer diagnose desde o referencial psicanalítico. E vou dizer referencial psicanalítico e não apenas falar dos psicanalistas, porque a psicanálise ela é um referencial que atravessa a praxis de outras especialidades. Por exemplo, a estimulação precoce, a fonoaudiologia, a pedagogia, a psicopedagogia, a psicomotricidade. Há muitos colegas dessas áreas que intervêm desde um referencial psicanalítico. E quando os profissionais dessas áreas intervêm desde um referencial psicanalítico, vejam, a gente quer que um bebê arme postura, a gente quer que uma criança aprenda, a gente quer que um bebê ou uma criança falem, mas a gente quer que façam isso em nome do seu desejo. E por isso é que a gente intervém pelo brincar, por isso que a gente intervém pela potência que tem os hábitos na vida cotidiana, em vez de submetê-los a técnicas que pretendem inculcar neles performances por repetição. Sem dúvida, nós, desde o referencial psicanalítico, conhecemos das patologias e das psicopatologias. E, sem dúvida, nós prestamos atenção, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, como alguém funciona. De que maneira alguém se defende do outro. Mas tão importante quanto isso para nós é o que tem importância na vida de alguém, o que tem significância na vida de uma criança. O que ela gosta? Ela gosta de dinossauros? Ela gosta de carros? Isso para nós é tão importante quanto uma maneira de funcionar, inclusive mais, porque é de mãos dadas com aquilo que interessa alguém que a gente pode ir percorrendo os passos da estruturação. Hoje um pequenininho chegou no consultório e chorava. E eu digo, por que que você está chorando? O que será que você quer? E a mãe diz, é que a gente antes estava olhando o celular. Eu digo, é mesmo? E o que vocês estavam olhando no celular? O lençol que nós vamos comprar para o quarto dele. Sério? Me mostra. Eu quero ver. Vou te mostrar, ele me disse. E aí parou de chorar. E me mostra que é um lençol que tem tubarões. E eu digo, uau! Me fez lembrar daquela música. Tubarão, come peixe de montão. Cuidado, peixinho, saia do seu caminho, que aí vem tubarão. E aí ele começou a rir. E quis me mostrar uma música, e a gente acabou, os três, fazendo percussão e juntos com a música. Peguei os instrumentos e ali a gente pôde brincar. Ali tem linguagem, ali tem psicomotricidade, ali tem hábitos da vida diária atrelados a um sujeito do desejo. Por isso que é uma enorme imprudência pensar que tratar da infância é submeter crianças a técnicas descontextualizadas que rompem com o seu lugar
de sujeito do desejo. Isso, muitas vezes, cria crianças que, como esse menino, que vem de múltiplos tratamentos, que está num estado de permanente angústia, achando que o outro é alguém do qual ele tem que se defender, porque o outro só atropela aquilo que ele gostaria. Quando a gente pode avançar, considerando aquilo que o move como um sujeito de desejo em estruturação. O que interessa para os nossos pacientes nos interessa por demais, porque é com isso que a gente percorre um caminho com eles. Bom, colegas, trouxe aqui algumas ideias para a gente poder pensar em que direção avançaremos diante dessa encruzilhada que estamos com a infância contemporânea. Abro aqui para o debate, para discussão, tem questões que os colegas foram colocando aqui pelo chat. A Milena pergunta se tem alguma leitura a respeito das intoxicações eletrônicas. Sim, tem um livro chamado Intoxicações Eletrônicas. Além disso, você encontra, Milena e colegas, vários textos sobre isso no site do Instituto Travessias da Infância. Ali tem uma biblioteca e uma videoteca, assim como também no site da Rede Bebê, que é uma rede que a gente tem produzido com colegas de diferentes lugares desse país continental, inclusive aí de Manaus, justamente para trocar experiências de sucesso e fazer frente a isso que nós temos visto, que é cada vez mais uma psicopatologização generalizada da infância. Então, sim, temos materiais, isso que a gente está falando aqui, tem vários textos que a gente pode recorrer para aprofundar, porque essa é uma fala de algo muito profundo e denso, de uma hora, para que a gente possa desdobrar essas questões. Bom. Obrigado, Julieta. Muito bom te ouvir. Eu vou fazer o seguinte para a palavra circular. Quem quiser fazer alguma questão da exposição da Julieta, levanta a mão que a gente abre um bloco de 2 ou 3 questões, e aí a gente vai passando aqui. Então, Julieta, já tem a Carol Valadão. Pode falar, Carol. Boa noite, Julieta. Boa noite a todos. Falo de São Paulo também. Sou psicóloga de formação, trabalho como orientadora educacional na rede particular. E uma colega colocou aqui no chat, né? Pelo amor de Deus, essa live tem que ser divulgada pelo mundo, e eu concordo. Mas eu queria trazer uma questão, assim, que eu acredito que a maioria de nós aqui somos psicólogos ou dessa área, e eu atuando na escola, né, diretamente com a infância, eu vejo o quanto o saber médico às vezes se sobrepõe ao saber educativo dentro de uma instituição de ensino. Então, é cotidiano que os laudos cheguem, nem sempre apontados por nós, né, mas a vizinha falou que a minha tia falou que eu levei no médico, e os laudos chegam numa proporção bem grande. Então, eu trabalho com os anos iniciais, trabalho diretamente com o primeiro, segundo e terceiro ano, então a gente está falando de criança de 6, 7, 8 anos, e eu já tenho uma faixa, assim, de mais ou menos 70% das crianças com algum diagnóstico, algum laudo, e isso me assusta muito. E principalmente pós-pandemia. Um número estarrecedor, absolutamente estarrecedor, que nos mostra essa pandemia de diagnósticos. E aí a minha questão, Julieta, é só assim, porque quando chega uma palavra de um médico, eu percebo que sobrepõe ao saber do educador. É como se a nossa palavra fosse anulada. Eu falo, não, mas o médico falou. E aí, como que você pensa assim, a desconstrução disso, ou também como que nós, educadores ou trabalhadores pela infância, a gente pode fazer para que a gente
faça frente mesmo a esse saber que muitas vezes é em uma consulta, sem conhecer o contexto da criança, sem conhecer a família, e que esse laudo, esse papel dá um destino e atrapalha tanto o nosso trabalho. Carol, acho que a tua questão também se junta com o depoimento da Graziana através do chat. Bem, vejam, esse que é o problema. A gente vai se encontrando na contemporaneidade com a ideia de que algo tão complexo quanto a diagnose, tá, possa ser feita com um protocolo, em uma única consulta, que apaga algo que é crucial na infância, que é o acompanhamento longitudinal, e apaga também a condição de uma leitura clínica, porque tem algo que tem sido gravíssimo na formação, de maneira geral, dos profissionais de saúde, porque aí também entram os psicólogos, certo? Que é uma morte do pensamento clínico. E clínica quer dizer reclinar-se. Clínica quer dizer não ficar achando que se sabe tudo, é pôr um saber a operar em função do que está acontecendo com um paciente. Bem, e aí nós vemos, por essa ideia dessas checklists que buscam a patologia, checklists para autismo, para TDAH, bom, na faixa etária que você intervém para dislexia, muitas vezes tem se feito aplicação de protocolos para dislexia em crianças com menores que ainda não cursaram o segundo ano, e se você aplica ali esse protocolo para a criança nessa faixa etária, o que você vai realizar? Dislexia, em vez de apostar num processo de estruturação, considerando muitas vezes, a gente viveu isso, por exemplo, crianças que passaram por uma condição pandêmica e que chegam muitas vezes num primeiro ou num segundo ano carecendo de experiências precursoras, centrais, inclusive, para poder chegar numa simbolização exigida, por exemplo, pela alfabetização. Então, nós vamos nos encontrando com isso. A criança não lê, mas muitas vezes a criança não brinca de faz de conta, não sustenta um diálogo estruturado com o outro. E o que aconteceu? Ela é isso ou aquilo, ou ela teve uma inexperiência que produziu para ela a falta de circunstâncias estruturantes. Então, é nisso que a gente precisa se concentrar. O que ocorre na atualidade é que, tantas vezes, a escola, tendo que lidar com uma situação de um agravamento da infância, ou seja, crianças que muitas vezes chegam na escola sem terem precursores, por exemplo, de rituais compartilhados, como sentar na mesa, como esperar a hora do fulano ou do ciclano falarem, como são crianças que estão muito inexperientes desses precursores, nós vamos testemunhando na escola um agravamento. E aí, a escola tantas vezes acaba clamando por laudos, como se o diagnóstico resolvesse ou restituísse o saber de um professor. Diagnóstico não cria plano pedagógico. Isso é algo crucial. Diagnóstico não cria plano pedagógico, ou seja, um plano pedagógico com uma criança, ela vai ter que ser estruturado, esse plano pedagógico, a partir da potência, do que é potência nessa criança e do que é dificuldade de uma criança. Então, vejam, os professores, eles sabem algo que é crucial, sabem de infância. Certo? E esse é um saber que não deve ser varrido, porque quando a dimensão da patologia fica acima da dimensão da infância, parece que uma criança tem que ser tratada de uma maneira completamente exótica porque recebeu esse ou aquele diagnóstico. Um diagnóstico que tantas vezes é feito em 15 minutos por um único especialista que, em geral, não tem a menor formação sobre o que é a estruturação psíquica.
Então, é com isso que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes os pais chegam e dizem, olha, o médico saiu chamando ele pelo nome e ele não respondeu. Uns pais, há um tempo atrás, isso está numa das rodas de conversa da Rede Bebê, eu trazia o depoimento de uns pais que muito corajosamente disseram, calma, doutor, não é assim. Ele não lhe conhece, ele não vai prestar atenção no que você diz para ele. Porque muitas vezes são cenas que acabam realizando o pior da criança, porque as colocam numa condição de testá-la e não de conversar com aqueles que estão no dia a dia com ela, o que ela faz, o que ela produz, abrir uma cena. Vejam como, desde um referencial psicanalítico, e que isso está num instrumento IRD ou num instrumento AP3 mais aí, que é para a faixa etária seguinte, de 3 a 6 anos, o que a gente faz é abrir uma cena. Não é fazer um interrogatório, é abrir uma cena em que essa criança possa comparecer com o que ela produz, de uma maneira espontânea com quem cuida dela. É o contrário do que um checklist de perguntas-respostas, onde se quer extrair à força algo de uma criança fora do contexto de produção. Então, isso é muito grave, porque tem produzido adoentamento. A escola, Carol e colegas, é um lugar central para engendrar saúde. Por isso que é tão interessante um trabalho intersetorial entre a área da educação e da saúde mental para que a gente cuide do que precisa acontecer. E não para que a gente escarafuche a infância atrás de indicadores de patologia. É nessa direção que a gente tem caminhado, tem vários educadores na Rede Bebê, vários pediatras, psiquiatras, alguns neurologistas, que entendem a importância e compartilham a importância de irmos nessa direção. Porque isso também é muito importante, que a gente possa conversar com os colegas que compartilham desse paradigma, para que a gente possa avançar juntos. Porque é um absurdo que 60% das crianças ou mais estejam com psicodiagnósticos. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo? Isso é um sintoma de saúde pública e nós precisamos cuidar como isso está sendo feito. E nós precisamos gerar condições de brincar, de conviver, de conversar, de invejar. Algo do qual a criançada tem sido tantas vezes privada. Muito bem, Julita. Bom, alguém tem mais alguma questão? A Estefânia levantou a mão. Pode falar, Estefânia. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Julieta, por suas palavras. Aquece o coração da gente, né? Eu sou fonoaudióloga de formação e psicomotricista atuante. Sou daqui de Recife, Pernambuco. Eu trabalho no âmbito escolar e no âmbito clínico. E seguindo o que Carol falou, né? Carol traz a questão da quantidade de diagnósticos chegando no Fundamental 1, e aí eu acompanho crianças na educação infantil como psicomotricista, do infantil 1 ao 5, e a gente tem recebido crianças no infantil 1 já com já em investigação para a TEA, né? E aí, quando a gente vai conversar com a família, é uma criança que tem pouco repertório, que não tem nenhum repertório de vivência social, de vivência relacional, de vivência... a gente vai fazer uma pergunta simples, assim, já foi na praia? Eu moro em Recife, boa viagem, né? Não, a gente nunca foi na praia, porque a gente tem medo disso, daquilo, mas no final de semana vocês vão para onde? Eles vão para o shopping. E eles brincam no parquinho do shopping. Então, a criança não conhece um parque, não conhece uma praia, não tem convivência com outras crianças, não é oportunizado viver
essas experiências. Muitas vezes, o único espaço que a criança tira o sapato para experimentar outras texturas é na escola, né? E aí a gente fica, enquanto escola, fica questionando o que é que a gente pode auxiliar essa família, orientando essa família do que é importante para o desenvolvimento dessa criança, né? E auxiliar essa criança para o desenvolvimento global dela, para que seja amplo, né? Tem crianças chegando que já vêm com o diagnóstico fechado. E muitas vezes a gente está com uma criança do infantil 4, que ele tem, a família procurou 3 neuropediatras. O primeiro deu um TEA leve, o segundo um TEA de nível 2 e o terceiro TEA, quer dizer, todos, e aí eu digo, todos nesse mesmo caminho. Eu disse, e a escola? Porque eles não procuram a escola para saber como é que a gente vê essa criança, né? Quais são as observações da escola acerca do desenvolvimento dessa criança? E qual foi o avanço longitudinal que essa criança teve, como se o diagnóstico fosse um único momento, Stefânia. Eu concordo, assim, me parece muito importante o teu depoimento, porque também o problema é uma ideia de diagnóstico que passa a definir o ser. É como se as pessoas hoje em dia falassem dos quadros psicopatológicos como até um tempo atrás se falava dos signos do zodíaco, porque passa a ser um signo. Eu sou depressivo, sabe como é, né? Não sei como é. Não sei porque eu não sei o que deixa você triste ou não. Me fale disso. Ou seja, no referencial psicanalítico, o que a gente faz é abrir lugar para que uma pessoa, a partir daquilo que a aflige, possa produzir as suas próprias nominações de uma maneira inventiva, porque senão tudo fica afunilado e nós vamos nos encontrando com diagnósticos feitos em bebês de menos de 36 meses que passam a se tornar um destino, o diagnóstico tornado um destino. E então, se olha para esse fragmento de comportamento como se ele tivesse valor patognomônico, fechar um diagnóstico psicopatológico, mas não se pensam nos elementos patógenos, que de repente é uma criança que não suporta barulho porque ficou em silêncio isolada numa casa durante a pandemia, que não suporta texturas porque vive num mundo de plástico, que tem seletividade alimentar porque tantas vezes come sozinha na frente de uma tela e não senta na mesa para compartilhar as refeições com ninguém. Quantas vezes eu recebo crianças que receberam esse rubro de seletividade alimentar, mas que não têm a experiência de compartilhar. E compartilhar quer dizer repartir o pão. Como é que nós vamos ter prazer de comer fora da relação com o outro? Nós, os seres humanos, aprendemos em grande parte por identificação. Se nós somos privados dessas identificações, sim, muitas coisas da nossa vida vão ficar profundamente esquisitas. Então, nós temos que cuidar das experiências que a criançada tem e cuidar dos pais, que tantas vezes eles estão exaustos e recebem através da sobredeterminação algorítmica da internet, esse tipo de informação como se fosse a última descoberta. Então, nós vamos vendo os pais completamente atropelados, né? Que, bom, o bebê chora e a mãe, em vez de poder esperar, procura na internet, né? Meu filho chora. Bom, o que isso quer dizer? O bebê não quer mamar. Meu filho não quer mamar. Recusa alimentar. E ela passa a olhar isso e passa a ler a sua vida desde esse paradigma, em vez de poder cuidar do que é estruturante. Por isso que nós temos um paradigma, por exemplo, na clínica da estimulação precoce, basta que um bebê esteja em sofrimento ou uma mãe esteja em sofrimento para cuidá-los, para ampará-los. Nós não precisamos fechar diagnósticos.
Isso não cabe bem no momento 0 a 3 anos. Saber mais sobre a primeiríssima infância não é fechar diagnóstico, psicodiagnóstico, é saber que isso é móvel, que a gente tenha que apostar na estruturação, abrir experiências, né? Porque isso é que vai ser crucial para quem essa criança irá se tornar. Muito importante o depoimento de vocês, colegas. Nós temos aqui na fileira, tem a Daniele. Eu acho que a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas, a Daniele, a Adriana e a Rosenilda, aí a gente fecha. Eu só queria dar uma palavrinha com relação ao diagnóstico. Eu fui convidado para dar uma palestra amanhã, e justamente o título da minha fala é Escrito a lápis, o lugar do diagnóstico na infância, né, que é eu lembrei de uma psicanalista também argentina, da Gisela Antoguchi, é título, inclusive, de um livro dela, né? Diagnóstico na infância se escreve a lápis, né? E aí está citado aqui no livro Quando Algo Não Vai Bem com o Bebê, ou seja, essa ideia de que o diagnóstico se escreve a lápis vai de mãos dadas com esse outro conceito cunhado pelo Alfredo Jerusalinski, que é as estruturas não estão decididas na infância, ao qual eu gosto de acrescentar nem orgânica, nem psiquicamente. A infância é um momento de abertura a inscrições. E falando em inscrições, eu então vou passar a palavra aí a Daniele, que faz sua questão, depois a Adriana e a Rosenilda, e a gente fecha. Agradeço demais a vocês pela contribuição e pela troca. Então, com a palavra, Daniele. Boa noite, Julieta. Muito obrigada pela exposição, belíssima, como sempre. Eu sou de Belo Horizonte, atendo crianças, né, na área da psicanálise, e às vezes eu fico na dúvida quando existe a necessidade ou não de um encaminhamento médico como auxiliar ao tratamento analítico. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, assim, sobre medicalização e medicação em casos necessários, de como que a gente pode definir, né, identificar melhor para realizar encaminhamentos mais assertivos. Muito obrigada. Boa noite, Julieta, boa noite a todos. Julieta, é sempre um prazer te ver, foi maravilhoso. Você deve ter notado, junto com esse aumento de diagnóstico de crianças, uma coisa que surgiu, acho que um pouco depois, que são os diagnósticos já muito tardios, às vezes de pais dessas crianças que se descobrem autistas depois de ter uma vida bem-sucedida, casa, trabalha, se sustenta e tudo, mas aí descobre o diagnóstico e diz que muita coisa da sua vida foi explicada, que agora faz sentido. Como é que a gente vê esses diagnósticos tardios, que muitas vezes surgem exatamente de pais de crianças que foram diagnosticadas, né, e aí se diagnosticam também? É isso, obrigada. Tinha mais uma colega, né? Acho que a Rosenilda. Bom, então, Rosenilda, Oi, olá, diga, boa noite. diga. É um prazer, né? Eu estava na sala de aula e eu pedi licença para sair para lhe ouvir melhor e eu gostei muito do que eu ouvi. Essa questão, queria só enfatizar, né? Essa questão de adoecer a criança, né? Não respeitar o momento, porque eu vejo assim, eu não sei se a senhora concorda, cada criança precisa de estímulo, né? De acompanhamento dos pais. E eu percebo que os pais não têm muito tempo de ficar com essa criança. E aí uma criança que não tem com quem falar, ela vai ficar muda, né? Não vai ter interação, é aquela criança arredia. E aí vem a escola, né? Chamar os pais, e os pais não querem ter esse trabalho. Perdão na minha fala, mas é um desabafo, né? Que eu também sou psicóloga, né? E a gente observa, assim, que os pais já têm pressa de dar um diagnóstico, até, doutora, para obter benefícios, que isso é muito triste, né? E muitas vezes a criança não tem nada, só precisa de estímulo, de atenção,
né, de ser olhada. Esse é meu posicionamento, né? Eu agradeço muito, né, pelo que a senhora falou, foi muito enriquecedor para mim, né? Agradeço também ao doutor Sócrates, né, o doutor Sérgio Sócrates, por essa oportunidade muito rica, né, de conhecer, de saber um pouco mais, de trocar ideias, né, que a gente precisa, muito, precisamos muito. É isso, doutora. Rosenilda, vou começar por aí. Muitas vezes os pais, eles estão muito solitários, precisando de retaguarda. E Verdade. como nós escutamos os pais, porque cuidar de uma criança é cuidar também de quem cuida de uma criança, sim. das suas angústias, né? O que é assolador e devastador é pensar que dentro dessa solidão, dentro dessa condição, tantas vezes em que os pais se sentem tão vulneráveis, eles tenham que clamar por um determinado diagnóstico para ter direitos. Esses direitos deviam ser de todos os que têm dificuldades e não apenas estarem associados a um único diagnóstico. Mas, vejam, a gente também vai se encontrando com formas de tratamento que acabam deixando os pais de fora. A gente vai vendo, muitas vezes, crianças passando em clínicas de sala em sala, sem que os pais façam parte desse trabalho, quando eles têm um lugar crucial, porque quando uma criança é muito pequena, ela precisa estar acolhida dentro dessa tela significante que só os pais podem trazer, e não tomada de uma maneira avulsa ou solitária. Senão a gente vai tornando as crianças reféns de uma técnica anônima. E o que nós precisamos, vocês sabem que a primeira e mais radical inclusão é na família. Ou seja, que criança é essa? Que comida é essa que se come nessa casa? Que palavras são importantes nessa casa? Ou seja, tratar uma criança isolada dos pais é condená-la a um anonimato. E por isso que nas nossas formas de tratamento, os pais têm um lugar central, para justamente sustentar junto o lugar singular de uma criança. Bem, aí eu vou na direção da pergunta da Adriana. Eu não sei se são diagnósticos tardios ou talvez retroativos, porque quando a maneira de se localizar na cultura contemporânea assume tanto peso certos diagnósticos, quanto os diagnósticos assumem o lugar de um signo. Um signo é aquilo que diz por nós, de uma maneira unívoca, acaba sendo muito tentador se definir a partir daí. Bem, que pais de crianças que tenham dificuldades retroativamente encontrem traços semelhantes na sua infância, bom, por um lado, isso é muito interessante, porque fala de uma identificação com essa criança. E é a identificação, mas que é uma identificação que é importante, que não fique reduzida ao signo da patologia. Que a gente possa ir além, possa se pensar que interesses se compartilham com essa criança, para que a vida seja mais rica, para que tenha toda uma tela significante e não apenas um signo. Inevitavelmente, quando a gente cuida de uma criança, os pais acabam nos falando da própria infância, e isso é importantíssimo, porque compartilhar com a criança brincadeiras, músicas, prazeres que se teve é crucial para produzir uma identificação que não fique reduzida apenas a traços ou signos da patologia. E aí, Daniele, vou para a tua questão, o trabalho... acho que, Rosenilda, você ficou com o teu microfone aberto e está dando interferência. Ai, perdão. Imagina. Daniele nos coloca essa questão do trabalho conjunto com os médicos. Sim, vejam, aqui
é crucial que a gente entenda que nenhuma forma de reducionismo é interessante. Nem o reducionismo organicista, nem o reducionismo psicologizante. O trabalho com a infância exige interdisciplina. E a interdisciplina, ela é algo muito complexo, é uma palavra muito bonita, muitas vezes mal usada, porque para fazer interdisciplina, nós precisamos, não basta reunir um monte de gente de diferentes especialidades na mesma sala, isso é multidisciplina. A gente precisa pensar em comum o que é criança, o que é desenvolvimento, o que é estruturante, o que é função materna, o que é função paterna, o que é falar, o que é aprender, porque muitas vezes essas perguntas que parecem mais óbvias são as mais complexas. Então, sim, eu trabalho interdisciplinarmente com as escolas. Quando há um sintoma de um paciente meu na escola, eu converso com a equipe escolar, não para dizer-lhes o que dizer, seria muita petulância, mas para pensar juntos. Que impasses nós temos em cada lugar, que estratégias nós temos, cada um desde o nosso lugar incomensurável. Um será o lugar do educador, outro será o lugar do clínico. Com também médicos, porque vejam, se uma criança de 1 ano e meio não fala, uma pergunta crucial é, ela ouve? Porque eu posso ter um problema aí orgânico, posso ter uma questão condutiva, posso ter um quadro específico de linguagem, assim como uma colega fonoaudióloga trazia. Então, nós precisamos trabalhar interdisciplinarmente. Agora, tão importante quanto tudo isso falam com essa criança, tomam a sua produção como um dizer, ou seja, como ela está se estruturando psiquicamente na relação com o outro. Então, a diagnose, ela tem essa complexidade. Há todo o estabelecimento do real orgânico, há todo o estabelecimento de quadros específicos que possa ter numa área ou outra, há toda uma condição da estruturação psíquica da criança no laço com o outro, e como ela é suposta e que lugar lhe dão, porque isso é crucial para que ela fale, para que ela se movimente, para que ela aprenda. Nenhuma dessas aquisições é autônoma, ela se apoia num corpo que a torna possível, desde o aspecto orgânico, mas também depende de uma estruturação psíquica. Quanto a medicações, bom, se a gente tem um paciente que delira, que se automutila, que se precipita sempre em atos agressivos antes de ter tempo para pensar, às vezes é preciso lançar mão de medicamentos. Agora, é diferente pensar em medicações do que pensar em uma medicalização, porque do que se trata é não ter a ilusão de que, quando nós falamos de psicofármaco, estamos falando de vacinas ou que estamos falando de antibióticos. É sempre um psicofármaco, ele entra aplacando, melhorando certos, entra sempre como ali, produzindo efeitos secundários para alguém. Mas eles não farão nunca, esses medicamentos, o trabalho por nós, que é o trabalho de sustentar inscrições estruturantes com a infância. Por isso que nunca um medicamento isolado tem efeitos. É crucial que, com tudo isso que a gente está dizendo, compreenda também, então, como se trata uma criança. Porque o que tem sido triste na atualidade, triste e preocupante, é que em alguns setores, em algumas associações médicas, se preconize apenas uma forma de tratamento, em detrimento de outras que estão aprovadas nos mais diferentes conselhos. Por exemplo, no campo psi, dizer que apenas o tratamento
comportamental faz sucesso. Vocês sabem que, recentemente, isso foi posto em questão pela Sociedade Americana de Pediatria, o ABA, se de fato os resultados são tão incríveis. Vejam, é uma pena que, diante de questões tão complexas como nós temos para tratar, se aniquilem linhas de pesquisa e de cuidados em paralelos, e de que os pais possam escolher por diferentes metodologias para intervir com os seus filhos, de acordo com aquilo que mais lhes diz respeito e que tem comprovados resultados. Sim, a psicanálise não trabalha com procedimentos padronizados. Nós não temos rigidez na nossa forma de intervir com a criança, mas nós temos muito rigor. Rigor não é a mesma coisa que rigidez. E nós temos um profundo conhecimento que é transmitido não por padronizações estatísticas, sempre se trata do mesmo experimento. Nossa forma de transmitir o nosso conhecimento é através de casos clínicos, porque conhecendo muito sobre os passos da estruturação da infância, nós percorremos cada tratamento a partir daquilo que tem significância para cada criança e a sua família. Por isso nunca tem 2 tratamentos iguais. Por isso que a nossa forma de produção do conhecimento não é a do experimento, é a da experiência. Se trata de como nós podemos produzir experiências estruturantes a partir das quais alguém não fique nomeado simplesmente por um quadro psicopatológico, mas possa produzir, para além disso, as suas nominações do viver. O que tem significância para cada um. Então, se nós vamos discutir seriamente cientificidade, nós temos que pensar que evidências não se reduzem a estatísticas e que seriedade científica não se reduz apenas a experimentos. A dimensão da sustentação de uma experiência, tal como se faz nos tratamentos de referencial psicanalítico, seja por psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, psicomotricistas, especialistas em estimulação precoce e etc., é uma forma válida de produção de conhecimento, transmissão do conhecimento e tem resultados de sucesso. Nós temos que pensar o que é sucesso. Sucesso é induzir um comportamento numa criança e depois medir esse comportamento exatamente, ou quando a criança generaliza, inventa e nos surpreende. Para nós, é essa segunda. Bem. Muito bem, Julieta. Obrigado. Só que assim, sei como é que é o tempo da Julieta, a gente já está em 9 horas, já, aqui, 10 horas aí. Eu poderia até dar um exemplo concreto para ilustrar, porque uma coisa é a gente pensar rapidamente o sintoma da criança, outra coisa é pensar o sintoma na criança, né? Quando se lança a luz para objetivar uma criança. Eu vou dar um exemplo concreto desse projeto que a gente tem, que atende pais e crianças ao mesmo tempo, as crianças através do brincar, e os pais através de uma escutação. A gente promove a escuta coletiva desses pais. E chegou uma criança que já tomava medicação há um tempo, uma criança que tem uma certa desorganização, está dentro do que se chamou de um espectro autista, mas ela tomava medicação. E com o passar do tempo, ouvindo ali os pais, e sempre o casal, e junto com outros, eles foram percebendo a necessidade de tirar a medicação. Uma das queixas é que o menino não, ele tomou medicação para dormir, mas depois se retirou a medicação, foi se retirando devagar, claro, em parceria com o médico que atendia a criança, e depois chegou um tempo, para você entender,
ela só tomava medicação, essa criança, passou a dormir bem, mesmo sem a medicação, mas passou a tomar a medicação no único dia, que era no sábado. Eu digo, mas como assim? Ele só toma no sábado agora? Eu disse, não, porque no domingo a gente quer dormir um pouco mais. A gente dá medicação para ele. Então, ele toma o remédio para fazer efeito em vocês, né? Então, ele toma... Então, é desse ponto de vista que, às vezes, a gente pega no contrapé, uma pequena intervenção, então, ele toma o remédio desnecessariamente. E o efeito é para você querer dormir mais um pouco. Ou né? a Ritalina, para quando crianças de primeira série têm que ficar sentadas, tem 15 minutos de recreio, às vezes meia hora contando o tempo do lanche, e um professor, a gente tem visto cada vez mais isso, sem a liberdade de invenção em sala de aula, porque as escolas são compradas por grandes corporações que enrijecem tudo por apostilados. E aí se suprime o lugar criativo de estar com um professor e estar com outro. Então, para quem é a Ritalina? Para quem o movimento está demais? Para quem a atenção está de menos? Hoje a gente tem crianças que não vão para a escola como alguns anos atrás, depois de ficarem 4 ou 5 horas correteando na rua. A gente tem crianças trancafiadas dentro de casa pela cultura do medo em cidades como São Paulo. Isso é patógeno para a infância. E o único lugar em que muitas crianças se encontram com outras crianças é a escola. Então, ou que não, casos em que não se conversa, ou que as crianças ficam vendo 2 horas de fragmentos no TikTok de 30 segundos, como é depois acompanhar a extensão discursiva de um professor? Então, onde e para que estão entrando todas essas medicações? A gente tem que se interrogar o que está sendo feita com a criançada, porque não é possível, como a colega deu testemunho, que na sua sala de aula 60% das crianças tenham um diagnóstico. O que está acontecendo? Nós estamos numa encruzilhada que são os rumos da nossa cultura. Nós não podemos ficar de mãos cruzadas diante disso. É muito grave o que a gente está testemunhando. Por isso que urge que se fale sobre sintomas estruturantes da infância. Sobre o porquê, sobre o brincar, sobre uma certa desobediência que é necessária, porque a gente tem que falar do que precisa acontecer. E algo sobre isso a gente sabe, como isso vai se relançar em cada território, com as diferenças culturais, em cada família, com seus estilos e com a resposta singular que cada criança der, isso sempre está por ser produzido. Mas do que precisamos falar é do que é estruturante na infância, porque tem se falado muito de patologia e a infância tem nos escorrido entre os dedos. E isso é muito grave. Bem, queridos, agradeço demais, espero que ajude nas interlocuções, nas discussões na universidade, nas discussões que os pais tantas vezes têm. Quem quiser, tem textos, livros, alguns ali pela Ágalma, mais recentemente estamos lançando o Janela Janelinha, que vai ter uma live pela Rede BB na terça-feira, dia 30, para quem quiser estar. Tem uns textos ali também no Travessias da Infância, rodas na Rede BB com depoimentos de pais. Isso é algo importante, porque muitas vezes os pais que não escolhem essas linhas dominantes se sentem muito sozinhos, e é muito importante saber que tem outros com experiências que não quiseram entregar seus filhos para que se inculcasse neles por repetição uma técnica.
que quiseram percorrer um caminho inventivo e se interrogar, né? Porque esse é o ponto, né? Se interrogar pode ser doloroso, né? Mas a servidão voluntária também tem o seu preço. Sem dúvida. Laboeci está aí para dizer isso, né? Então, pessoal, a gente agradeço, tá, Julieta? Agradeço a presença de todos. Em breve, vocês também vão poder participar. Mês que vem, a gente vai receber o Rossano Cabral, que vai falar mais especificamente aí no caso da medicalização e sua relação com a escola. Então, precisa a gente falar das complexidades disso, não dá também para negativar a escola, que, como a Julieta falou, um dos poucos lugares onde as crianças vão ter uma interação mais, né, com outros, com seus pares, então a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, quando a gente vai fazer críticas às escolas, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Demais, Julieta, obrigado. A gente vai conversando e eu acho que a gente vai trocando algumas ideias aí. Em breve teremos mais novidades, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada, Sérgio e colegas de Manaus. Obrigado, boa noite, gente. E desse país grandão. É isso aí. Boa noite. Boa noite.